Oi, meus meninos jovens, adultos cristãos que querem aprender mais sobre a palavra de Deus e como que é importante. Que Deus te proteja, te guarde hoje, amanhã e para todo sempre. Como eu sempre digo para vocês em todos os meus vídeos, não deixe a pressa de dominar e nem coloque ela em primeiro lugar, porque é muito importante. Porque, Vitória, é tão importante a gente saber disso. Porque quando a gente prioriza a pressa, sabe o que acontece quando a gente prioriza a pressa? Tudo na sua vida parece mais rápido, entendeu? Mas como assim, Vitória? Você faz tudo de qualquer jeito. Não é isso que a gente pode fazer nos nossos dias. Nós não podemos fazer tudo do nosso jeito, na hora que a gente quer, entendeu? E com rapidez. Porque nem tudo que é rápido é bom. Quando a gente faz uma coisa muito depressa, às vezes o que acontece? Às vezes aquilo que a gente queria que ficasse maravilhoso ficou horroroso. Às vezes aquilo que a gente queria fazer, às vezes aquilo que a gente queria fazer muito pra ficar bom, fica ruim. Aí você começa a falar que você não sabe fazer aquilo, ou que aquilo nunca vai dar certo. E é assim que a sua fé vai pra baixo, entendeu? Uma coisa eu falo pra você, se você tentar uma vez e errar, é humano. Agora, desistir, você não pode, entendeu? Isso que é o ruim da pressa. Você começa a fazer uma coisa e fala assim, eu sou horrível, nunca mais vou fazer. Aí você não tenta mais. E outra, tentativas são válidas, qualquer tentativa são válidas. Então é muito importante que você faça, mesmo que ficou ruim, na próxima vez sairá melhor. Você tem que pensar sempre desse lado. Hoje eu vou falar sobre um tema muito ruim, né? E que no mundo de hoje acontece muitas coisas. Hoje eu vou falar sobre a depressão e a tristeza profunda. Mas, afinal, o que é a tristeza profunda e a depressão? Muitas pessoas dizem que é humano, tristeza é humano. Tristeza profunda, depressão é humano, isso acontece. Mas não é desse jeito. A tristeza profunda vem de uma coisa que acontece em nossa vida. Querendo ou não, coisas acontecem em nossas vidas muito ruim e a gente fica muito mal. E aí que vem a tristeza profunda. Aí nós não temos forças para mais nada. Nós não temos força para comer, nós não temos força para nada. Mas aí, por enquanto. Aí vem a depressão. A depressão já é o quê? Não querer se socializar com as pessoas, não querer conversar com ninguém. Ficar no seu canto, às vezes, tipo, como que eu posso dizer pra vocês? Às vezes, tipo, ficar no seu canto e quando você quer se isolar tanto que qualquer pessoa que vai pra falar com você, você já, entendeu? Fala mal, entendeu? Pra pessoa. Você diz pra pessoa coisas horríveis que você nunca quis falar. Isso são atos de depressão. Uma coisa só pra você. A gente não escolhe o que acontece em nossa vida, mas nós conseguimos sair dessa vida, entendeu? Mas como, Vitória, nós conseguimos sair da tristeza profunda, da depressão? Orando. Mas, Vitória, a Bíblia fala, em alguma parte sobre isso, fala. Em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, fala: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Quando a gente é alegre, a gente alegra outra pessoa. Nossa, a gente vai, a gente brinca, a gente ri. É assim que Deus quer. Sabe por que Deus fala para você se afastar das pessoas ruins? Para você se afastar de tudo que vem consumindo a sua mente? É por isso. É por causa da tristeza e a depressão. Por isso que Deus fala pra você, saia dessa vida, saia dessas amizades, entendeu? Não fique mais com essas pessoas, não, entendeu? Esquece essa pessoa não vai te fazer bem. Sabe por que Jesus fala tanto isso nas passagens bíblicas? Por causa de uma coisa, por causa de duas coisas, a depressão e a tristeza profunda. Porque Jesus já sabe que você vai ficar desse jeito. E Jesus não quer que você fique desse jeito. Às vezes a gente vai o quê? Contra a vontade de Cristo e a gente faz aquilo que Cristo não quer. Mas é o que? Vitória é humano? É humano. Nós somos pecadores, nós falhamos, nós erramos. E às vezes isso acontece muitas das vezes. Por quê? Porque nós somos teimosos, entendeu? E nós pagamos o preço por ser teimoso. E aí
Qual que é o preço? É a depressão. É a tristeza profunda. Uma coisa que eu falo pra vocês, quando você tem isso, você nem sair de casa sai. Entendeu? E na palavra diz... A palavra diz o que mesmo? O coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido consome as forças. Um coração alegre é um bom remédio, mas o coração abatido... Mas um espírito abatido consome as forças. Olha pra você ver o que a gente entende na palavra. Que quando a gente é alegre, a gente é feliz, a tristeza não habita em nós. A tristeza não consegue chegar em nós. Mas ela só consegue quando a gente se culpa. A gente só consegue ter tristeza por alguma coisa que aconteceu na nossa família, mas isso passa. Agora, aquela tristeza que não é do bem... Porque, claro, nunca que tristeza é do bem. Quando você fica com tristeza, quando você chora, não é do bem. Entendeu? Você tá ali, mas nós somos humanos, nós temos lágrimas, entendeu? Mas não é tristeza qualquer uma que vai, que vem e depois vai. Não. A tristeza que eu tô falando é a tristeza que permanece em você firmemente. E isso não é do bem. Muitas pessoas não enxergam isso. Ah, não, é uma tristeza, deixa ela, entendeu? Deve estar de bad, como dizem as pessoas hoje, entendeu? Tá nem aí, tá? Deixa ela. Não é desse jeito. Às vezes a pessoa tá procurando ajuda, mas não acha. Sabe por quê? Porque esse tipo de tristeza, ela permanece em nós. Nós não conseguimos fazer nada. Nós não conseguimos tomar banho, nós não conseguimos comer. Por quê? Porque é uma tristeza que só o mundo espiritual sabe como que é. É aquela tristeza que você pensa em se matar. Aí vinha a depressão. Antes era só uma tristeza, hoje é depressão. Uma coisa só pra você. Aquela alma que é alegre, que é bonita, que é linda, pode se transformar em uma alma desse jeito, uma alma batida, entendeu? Que você perde as suas energias, entendeu? Como diz a palavra de Deus. Então, uma coisa só pra vocês. Se você passa por isso ou já passou, você com certeza vai me entender aqui. As pessoas que não passaram ou que estão assistindo esse vídeo, eu falo uma coisa pra você. Sempre permaneça em Deus. Em hipótese alguma, saia da presença dele. Porque uma coisa só pra você. Se você é aquela pessoa que passa por muitas lutas e não tem fé suficiente, ou não crê em Deus, ou nem sabe quem é Deus, uma coisa eu falo pra você. Comece a pegar firme com Deus. Porque se a depressão vir, a gente não sabe o que o diabo é capaz de fazer. A gente não sabe o que o maligno é capaz de fazer. Então, uma coisa eu falo pra você, gente. Se você se sente culpado ou algo desse tipo, não se sinta mais. Entendeu? Nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Nós somos humanos. Entendeu? Nós pecamos, nós erramos, nós falhamos. Mas nós não podemos se culpar. Porque é da culpa que vem a tristeza. Mas como assim, Vitória, que é da culpa que vem a tristeza? Sabe por quê que da culpa vem a tristeza? Porque a gente se culpa, a gente fala assim, nossa, eu não poderia ter feito isso. Ai, eu sou uma tola. Ai, eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou isso. Aí quando você vai falando essas palavras, aí você vai falando assim, nossa, eu sou uma pessoa horrível. Aí começa a chorar. Só que aí, em vez de permanecer em um dia isso, você vai fazendo isso todos os dias, até uma hora que a sua mente cansa, entendeu? Uma coisa, é a nossa mente que comanda o nosso corpo. Então, a parte que o diabo não pode tomar sua é a tua mente. A partir do momento que ele toma a tua mente, o que acontece? Você faz muitas coisas ruins. E uma coisa eu falo pra vocês também. Jesus, não é à toa que Jesus avisa em quase todas as passagens sobre amizades, né? Amizades, pessoas ruins, não é à toa que ele avisa. Sabe por quê, Jesus? Eu só fui descobrir, né? Só fui descobrir isso porque a gente tem que ler a palavra de Deus. E eu só descobri isso porque eu vivi isso, entendeu? Eu só fui descobrir que as amizades levam a esse tipo quando eu passei por isso, entendeu? Porque a gente só entende quando a gente passa, não é mesmo? Então eu só entendi que existe amizade ruim quando eu passei por elas. Porque pra mim a amizade ruim nunca existiu. Até eu passar por elas, até eu ter essa experiência horrível. Então uma coisa só pra vocês.
Jesus não avisa à toa. Jesus não avisa à toa que nós temos que tomar cuidado com amizades, namoros ou outras coisas. Porque aquilo que você chama de amiga, amanhã essa pessoa pode ser a pior pessoa que você já viu na face da terra. E não é à toa. Jesus, ele avisa, e a gente não coloca isso no nosso coração. A gente não leva isso à nossa mente e nem ao nosso pensamento. Mas só porque a gente faz isso? Porque nós somos humanos, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos. Nós falhamos em não escutar Deus. Mas Vitória, Deus vai me castigar por isso? Jesus nunca vai precisar castigar você. Você mesmo que vai se castigar sozinho. Mas como assim, Vitória? Eu mesmo me castigar sozinho. Sabe por que você vai se castigar sozinho? Porque tudo que nós fazemos tem um preço a ser pago. Aquelas pessoas que ridicularizam o evangelho, ou que ignoram, ou que falam mal, elas podem estar pagando preço agora, ou no final vai estar pagando preço. Entendeu? Uma coisa só pra você. Cuidado com quem você tem andado, porque a partir dessas pessoas, a sua mente pode ser tomada. As pessoas vão excluir você, as pessoas vão julgar. E se você tiver uma mente muito fraca, você vai ter essa tristeza profunda, mas não é qualquer tristeza não. É uma tristeza que permanece em você. Não é uma tristeza normal. Ah não, eu chorei porque eu apanhei da minha mãe. Não. É uma tristeza que leva dias, tempos e tempos e tempos, entendeu? Você não se sente uma pessoa mais legal, comum. Você não ri mais das piadas que as pessoas fazem. Você só ignora quando alguém xinga ou quando alguém fala pra você. Você só ignora, você nem escuta mais direito. Você só vive no mundo da lua, vamos dizer. Mas no mundo da lua triste. No mundo onde só existe a cor azul. No mundo onde, em vez de alegria, em vez de risos, é lágrimas pra você. Uma coisa que eu falo pra você, se você passa por isso, ou tem passado, ou já passou por isso, pegue mais firme com Cristo. Porque Jesus, ele fala, ele avisa nós, não é à toa. Jesus, ele sempre avisou nós pra gente não passar por isso, por tristeza, e nem angústia, e nem depressão. Por isso que ele sempre avisou nós sobre amizades, sobre várias coisas, ele sempre avisou nós, para que nós não passarmos por isso. Mas nós somos teimosos e nós passamos por isso, entendeu? Muitas pessoas hoje estão vivas. Por quê? Porque acredita em Deus. Porque Deus salvou ela, Deus tirou ela deste lugar, deste lugar, a depressão. Então, uma coisa só pra você. Se você passa por isso ou já passou, você me entende. Então, em Salmos, capítulo 42, versículo 5, fala o quê? Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Entendeu? É uma pessoa falando para a própria alma dela. Por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Entendeu? Deus que é a resposta por nossa angústia. Deus é a resposta por nossa tristeza profunda, por a depressão, entendeu? Então, uma coisa que eu falo pra vocês, se você passa, já passou, pegue firme com Deus pra que isso não volte, entendeu? Porque uma coisa eu falo pra você, é difícil de sair, mas com Deus você sai disso, com Deus você consegue sair disso, porque nada é impossível para aquele que crê. Então, uma coisa que eu falo pra você, se você crê em Deus, se você tem sabedoria suficiente, é hora de você usar para que o maligno não acesse a tua mente. Porque o maligno só consegue te derrotar acessando duas coisas, as pessoas e a tua mente. Se você não prestar atenção nas estratégias que ele tem usado contra você, você não vai conseguir vencer. Uma coisa só pra você, você vence com Cristo ou com Cristo. Não tem como vencer com outras formas. É com Cristo ou com Cristo, entendeu? Porque, gente, uma coisa só pra você. O diabo é pequenininho perto de você, mas quando você
dá forças pra ele, ele se levanta, transforma um dragão, você fica lá embaixo e aí acha que tá tudo certo? De jeito nenhum. Uma coisa eu vou falar pra vocês, o cristão só consegue se levantar com quem? O cristão consegue se levantar com o quê? Essa é a pergunta que eu vou fazer hoje. O cristão só consegue se levantar com o quê? O cristão se levanta com Cristo, lendo a Bíblia e orando e jejuando. Porque se você não orar, como que você vai se levantar? Porque uma coisa só pra você, você pode estar em tristeza qualquer, mas não pode largar a mão de Deus. Você pode estar em qualquer situação da sua vida, mas só crendo em Deus, tendo fé que você vai sair dessa, você sai. Por quê? Porque você tá tendo fé. A coisa maior do que a fé? Não há coisa maior do que a fé. Não há coisa maior do que Cristo. Quando a gente tem fé, quando a gente tem Cristo no nosso coração, na nossa mente, a gente é blindado por Deus, não há um mal que se levanta contra nós. Mas e o pecado, Vitória? E quando nós pecamos? Se você ter fé, se você crê em Deus, você vence este pecado. Porque não há nada maior do que a fé, gente. O pecado pode vir todos os dias, mas ele nunca é maior do que a fé sua. Se você peca e ainda tem fé que vai sair dessa vida, se você crê em Deus ainda, se você, no seu coração, tem uma esperança, quando você espera em Deus, não há coisa maior, entendeu? Que a tua fé, que a tua esperança. E Deus te ouve. As orações podem ser pequenas, mas Deus ouve muito bem. Quando você não consegue nem orar direito, só de você estar orando com as suas próprias palavras, só de você estar rasgando o seu coração, falando para Deus, isso é totalmente incompreensível, entendeu? Uma coisa que eu falo pra você, gente, pega firme com Deus. Porque uma coisa que eu falo pra você, se você passa por isso, eu entendo você completamente. Nós não temos, muitas das vezes a gente é uma cabeça fraca, entendeu? Nós não podemos ser cabeça fraca, mas, tipo, normalmente a gente tem cabeça fraca, a gente não consegue pensar. E Deus fala pra gente pensar muito, muito bem. E a gente acaba pecando, ou a gente acaba deixando levar, entendeu? Não é isso que Deus quer pra gente. Deus quer que a gente pense antes de agir. Muitas vezes o que acontece com a gente não pensa antes de agir. A gente peca e deixa isso pra lá. Mas nós não podemos fazer isso. E uma coisa também, muitas vezes a gente faz o quê? A gente não escuta Deus. Deus fala, não vai com essas amizades. Você fala, eu vou com essas amizades. Jesus fala, não fica neste namoro. Você fala, eu fico neste namoro. Então a gente fala completamente tudo errado. Deus fala não, a gente fala sim. Jesus fala sim, você fala não. Entendeu? Você viu como que é a mente do ser humano? Jesus manda você fazer algo, você faz outra. Por quê? Porque você é teimosa, teimoso. E é isso que Deus não quer. Deus não quer que você teima. Não com Ele, entendeu? Uma coisa só pra você. Comece a seguir mais a palavra de Deus. Comece a prestar atenção mais do que ela fala. Porque quando a gente presta atenção na palavra de Deus, quando a gente entende o raciocínio, quando a gente entende o que Jesus fala, a gente tem que seguir aquilo. Se você entendeu, maravilhoso, mas você tem que seguir aquilo. Em hipótese alguma, deixe de seguir a palavra de Deus. Se Deus fala agora, é agora. Se Deus fala é amanhã, é amanhã. Não tenta adiantar o que Jesus tem preparado para sua vida. Às vezes, nós humanos fazemos isso. Jesus fala, você vai fazer isso, amanhã tá horário. Você faz hoje e tá horário diferente, entendeu? Não adiante aquilo que Jesus falou para você fazer em tal horário. Porque geralmente nós fazemos isso, entendeu? Uma coisa eu falo pra você, gente. Preste atenção nas palavras e o que Jesus tem falado com você, entendeu? A gente às vezes ignora qualquer coisinha que cai na Bíblia e fala assim, ai, tá bom. Mas não, às vezes Jesus tenta falar com você, às vezes Jesus tenta te alertar sobre a tristeza, sobre a depressão. Eu não sei se você passa por isso, mas se você passa por isso,
tem que prestar mais atenção na palavra de Deus. Tem que seguir firme. Não é eu que estou falando. É no Salmos, capítulo 42, versículo 5. Por que você está tão abatida, minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Essa é a resposta. Espere em Deus. Esperando em Deus que a gente consegue vencer todas as batalhas, todas as dificuldades, todas as coisas que a gente tem enfrentado. É esperando em Deus. Não há nada maior do que Deus. Então, se você não tem esperado nele, comece a esperar. É esperando que nós enfrentamos todas as batalhas que na nossa vida há. Entendeu, gente? Então, espere em Deus, aguarde nele. Jesus está com você. Entendeu? Você tem uma fé. Nem sou um grão de mostarda, você tem uma fé, sim. Mas só precisa começar a usá-la. Só precisa começar a crer. Porque a partir do momento que você crê e começa a usar a sua fé, tudo muda na sua vida. Entendeu, gente? Então, essa foi mais uma evangelização. Espero que vocês tenham gostado. Agora nós vamos orar, pedindo a Deus transformação e renovação em nossa vida. E as pessoas que têm uma alma abatida. Vamos lá, então. Ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade de estar aqui evangelizando para o teu povo, Pai. Guarde eles para as tuas asas, Pai. São ovelhinhas perdidas, não sabem o que fazem, Pai. Abençoe cada um que assiste a evangelização todo dia, Pai. Abençoe, guarde eles, Pai, debaixo das tuas asas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoe as famílias, Pai, que naquele lar que não tem amor, que não tem esperança, que não tem fé mais, Pai. Que tenha paz, que tenha alegria, que tenha amor, que tenha esperança, Pai. Abençoe, Pai, cada um, Pai. Eu não sei o que essa pessoa passa, mas o Senhor sabe, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe, Pai, guarde eles, Pai. Dê sabedoria, dê a cura, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Oh, Pai, eu peço também para aquelas pessoas que estão numa cama de UTI, numa cama de hospital, Pai. Aquelas pessoas, Pai, que estão enfermas, Pai, eu não sei, Pai. O motivo, Pai, da doença ou algo desse tipo, eu não sei o que a pessoa passa, mas o Senhor sabe, então abençoa, cura, Pai, aquelas pessoas que precisam de Ti todos os dias, Pai. Às vezes, Pai, nós somos humanos, nós erramos, nós pecamos, nós falhamos, Pai. Às vezes nós erramos com nós mesmos, Pai. Às vezes a gente não escuta o Senhor, Pai. Nós pecamos, falhamos, erramos, mas nós queremos ser diferentes, Pai. A gente não consegue orar, mas a nossa alma anseia pela Tua presença, Pai. Então vai, Pai, e abençoe cada um, as famílias, Pai, as pessoas, Pai, que estão em depressão ou tristeza profunda. Eu não sei o que acontece na vida dela, mas o Senhor sabe, Pai. Então abençoe e guarde, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoe aquelas pessoas, Pai, que estão enfermas, que estão no hospital, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E abençoe também, Pai, aquelas pessoas que vivem neste mundo perdido ou que pensam que estão preenchendo o vazio que sentem, Pai. Mas abençoe e guia pelo caminho eterno, Pai, pois o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, ovelhinha. Até amanhã. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. A paz.